O destino de todo herói é um dia se transformar em lenda. E os clubes de futebol, a paixão de todos os brasileiros, são os maiores fabricantes de heróis. Olha, vou levantar uma bandeira de impedimento hoje, né? Será que ele vai fazer? Olha o Jardel de cabeça! Nós estamos junto ao deles. Darley de Deus Interholtz. Que bom que a gente está conseguindo juntar todos ao mesmo tempo e vamos nos divertir um pouquinho mais. Ainda não é uma lenda, como eu disse, mas um dia certamente que se transformará em lenda. Nós temos que aproveitar enquanto nós podemos conversar com esse que é sem dúvida um dos grandes heróis da história do Grêmio, que divide as paixões do esporte no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, um grande abraço. Eu, sinceramente, até agora não consigo acreditar, né? Para mim, eu acho que eu fiquei num transe, fiquei fora sei lá, eu ainda não estou conseguindo absorver tudo aquilo. Realmente eu não tenho palavras que possam mostrar e possam passar o que foi e o que é o meu sentimento desse dia, né? É complicado, cada vez que eu falo eu me emociono, eu me arrepio, eu não tenho outra coisa a não se agradecer essa torcida maravilhosa. Eu imagino que conseguiu tantos títulos de 94 até 2001, foram mais de 10 anos, né? Você chegou aqui com 14 anos, com 14 e saí com 30. E que foi aplaudido, né? Nas tardes de domingo, nas noites de quarta-feira, da forma como foi. Talvez essa emoção você diria que foi mais forte do que a que você teve esses anos todos? Eu acho que essa foi realmente o máximo de tudo, porque se você pegar que é férias de todo mundo, dezembro, o pessoal querendo ir para a praia, 2 dias de tufão que tiveram na cidade, você vê o que foi a chegada, depois de ter um ano em que o Grêmio teve uma média de público de 25 mil torcedores, você colocar 33 mil pessoas, é inacreditável. É uma situação de você ver os teus amigos, teus colegas de trabalho, a pessoa que trabalhou contigo a vida inteira vir te agradecer e emocionados chorar no vestiário. Os atletas choravam, agradecidos por tudo aquilo, por se sentirem vivos de novo em relação ao futebol. Então isso, o que a torcida do Grêmio proporcionou a esses atletas, eles não têm a menor noção ainda. Eles não têm ideia do que eles fizeram para esses atletas que estiveram aqui nesse jogo, nesse sábado que teve essa partida. Então eles não têm ideia do quanto esses atletas são gratos à participação dessa torcida nesse dia. Quer dizer, um jogo que, em termos de pontos, e se diz que hoje em dia a torcida só vai quando vale alguma coisa. E eu me pergunto, o que estava valendo naquela ocasião? Estava valendo o reconhecimento e o agradecimento traduzido em uma paixão, né, que transbordou naquele jogo, mas que vinha se acumulando ao longo de todo aquele período em que o Grêmio conseguiu
seus grandes títulos, né? A partir de 94, né? Exato. E passando antes nós tivemos a Libertadores de 83, o Mundial de 83. O Brasileiro de 81. Mas esse que foi legal, porque Foi a gente trouxe atletas, inclusive, daquele tempo. Sei, é o caso do Assis. O Assis, o Tarcísio, o Mazzaropi, o Espinosa, treinador. Então, assim, foi uma festa que eu realizei um sonho da minha vida, que era de poder trazer a história vencedora do Grêmio, pelo menos a história mais recente, de 1970 para cá. E para mim foi um dia de realizações, um dia de satisfação, de um sonho muito grande tendo se realizado. Eu não tenho palavras que possa agradecer e expressar o que eu senti, o que eu estou sentindo ainda. O que você busca basicamente em termos de futuro? Bom, nesse momento eu busco aprendizado, né? Eu busco conhecimento. Eu tenho conhecimento de campo como atleta, que é bastante, eu acho até um dos que mais tem esse conhecimento no Brasil, pelo tempo que joguei, por conhecer toda a estrutura de um time de futebol grande. Depois de sair do Grêmio, peguei estruturas de outros clubes brasileiros de alto nível, Fluminense, Atlético. Tive o conhecimento do futebol na Europa, como trabalhando na Europa depois. Tive o conhecimento de clubes menores e de clubes médios também, que em relação a São José, Brasil, o Remo, clube acredito, médio hoje do futebol brasileiro, com grandes torcidas sempre. Então, eu consegui um aprendizado muito grande com o futebol como atleta. Então, o que me falta? O conhecimento da gestão. Conhecimento da gestão, que eu estou há 6 meses trabalhando, estou há 6 meses fazendo. O curso termina agora, agora é final de ano, até o final de ano termina-se tudo. E é o que eu precisava. Fiz também uma parte técnica e tática que é importantíssima, mesmo que eu não seja treinador, com um dos maiores treinadores que eu acredito que existam hoje no Brasil e no mundo, que é com o Autuori. Fiz um estágio com ele, importantíssimo para mim. Ele sabe os porquês. Por exemplo, Danley, esse trabalho é por isso. Pastor Danley, isso precisa ser feito, por quê? Por causa disso. Então, uma pessoa que te dá uma resposta e te diz o porquê daquela resposta, ou te dá um trabalho e te diz o porquê daquele trabalho, ele tem conteúdo, ele tem o que te passar. Porque você fazer as coisas aleatoriamente, sem ter certeza de nada, até dar certo uma vez ou outra, mas não é o normal. Né? Então, com essa gestão de futebol, com esse estágio, eu estou atrás de conhecimento, de aprendizado, porque entrar no futebol, numa carreira que não é de atleta, que eu sei que é difícil, mas uma carreira acima, que nos traz maiores responsabilidades com relação ao clube, né? E o atleta está ali, mas acima dele tem muita gente que faz com que o atleta entre em campo de forma tranquila, né? E pronto para ter um alto rendimento. Então, isso eu sei que é complicado e não é fácil. Então, entrar sem ter o conhecimento, sem ter a certeza de que o teu trabalho vai ser bem feito, eu não quero. Então, eu tô aprendendo, eu quero aprender muito mais. Né? É um começo, eu tenho 36 anos, eu tenho muito tempo para me tornar um profissional dessa área. Então, eu acho que hoje eu já estou um passo à frente de muita gente, mas eu ainda acho pouco, pelo que eu acredito ser o futuro do futebol aqui no Brasil. Essa sua preocupação é fantástica, porque dá bem uma ideia do profissional que foi e do profissional que pretende ser. Então aí eu vou fazer um paralelo, né, entre 2 grandes treinadores. O Autuori, né, como alguém, digamos, que transmite mais do ponto de vista do aspecto didático. Sim, né? tático, e o Luiz Felipe, que talvez reúna as 2 coisas, mas que sempre se destacou por ser um motivador, né? Um incentivador, até pelas imagens que se vê dele à marcha no campo. Ele é um maestro, né? Como é que você coloca isso aí em termos assim de aproveitamento para o grupo? Ou quem sabe, dependendo do grupo, depende o comportamento que o treinador deva ter? Eu posso falar do Luiz Felipe Scolari porque trabalhei com ele 3 anos e meio. Foi a pessoa que acreditou no meu trabalho, que me tirou dos juniores, me colocou no time titular do Grêmio. 20 anos você tinha? Com 19 para 20 anos. E disse, vai lá meu filho, confia em mim, deixa comigo, só faz o teu trabalho. Então, ele para mim está acima de qualquer outro.
Esse aí, para mim, é o treinador que tem o maior número de coisas boas, né? Te passou confiança. Exatamente. E para mim ele é o treinador mais completo que tem, porque ele tem todos os atributos em cada uma das